Olá pessoal, meu nome é Fábio Azevedo. Eu vou resolver mais um problema de integração em superfície com vocês. Eu vou empregar duas técnicas, integração diretamente na superfície e depois a aplicação do teorema da divergência. Então, seja o campo F igual a ZK. Trata-se de um campo vetorial cuja componente K é dada por Z e todas as outras são nulas. A gente quer calcular o fluxo através de uma superfície fechada. Eu sei que a superfície é fechada porque a integral está marcada com essa bolinha. S é a esfera x² mais y² mais z² igual a A². O A eu vou restringir como sendo positivo e é o raio da esfera. Essa superfície está orientada para fora. A primeira coisa que eu quero observar com vocês é que, sendo a esfera simétrica e o campo também simétrico, vamos imaginar que aqui seja o eixo Z, o campo F aponta para cima para Z positivo e aponta para baixo para Z negativo. Então, o fluxo no hemisfério superior é igual ao fluxo no hemisfério inferior. Assim, eu vou calcular o fluxo apenas num hemisfério e depois multiplicar por 2. Então, vamos aproveitar essa simetria, vou apagar o quadro e vamos lá. Guardei a informação importante de que F é igual a ZK e a superfície satisfaz x² mais y² mais z² igual a A². A gente vai primeiramente trabalhar no hemisfério Z maior ou igual que zero, então eu posso reescrever essa expressão como Z igual a raiz quadrada de A² menos x² menos y². Eu quero aplicar o teorema de mudança de variáveis, isto é, eu vou calcular o fluxo através de uma integração na superfície projetada. Lembrando agora que eu só quero integrar no hemisfério superior. A projeção é esse disco. Eu estou usando a notação S+, para me referir ao hemisfério superior, isso é o hemisfério de Z maior ou igual que zero. Isso é igual a mais ou menos F vezes gradiente de G dA. A é a área projetada e o sinal deve ser escolhido conforme a orientação da superfície. Nesse caso, está orientado para fora da esfera, então de alguma forma vai ser com a componente vertical para cima. O G é uma função que tem como superfície de nível o hemisfério. Então vou escrever a seguinte função. G igual a Z menos raiz quadrada de A² menos x² menos y². Quando a G é nula, eu estou no hemisfério. Então, o hemisfério é uma superfície de nível dessa função. Vou apagar porque o meu espaço no quadro é pequeno. Vamos lá, fica aí. Escrevi o campo, escrevi a G, eu preciso calcular F' de G. O F tem componente não nula apenas na direção Z, então isso aqui é Z vezes a componente Z do gradiente. A componente Z do gradiente é parcial em relação a Z. Está aí. A derivada parcial de G em relação a Z vale 1. Então essa expressão vale Z vezes 1, que é Z. E o meu fluxo, que é mais ou menos a integral de f' de G dA, agora é o momento de fazer a escolha do sinal. Eu vou fazer a escolha do sinal positivo, porque a componente vertical da normal da minha superfície é positiva. Lembrem que o hemisfério é uma superfície mais ou menos assim, a esfera original está orientada para fora, então a componente normal está apontada com componente vertical positiva. Isso é compatível com o fato de a derivada parcial de G em relação a Z ser 1 ser positiva. Tá? Então, o gradiente de G tem componente vertical positiva. Se fosse o contrário, ia ter que compensar aqui. Pronto, então eu vou trocar essa expressão por Z. Lembrando que está na superfície, então o Z é dado por essa expressão. E eu vou integrar no disco. Vou apagar, fica aí.
Então, o fluxo no hemisfério, depois o fluxo na esfera total vai ser o dobro do que eu tiver aqui, vai ser a integral na superfície projetada de z dA. O z é dado pela equação da esfera, então é raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Agora eu vou parametrizar em polares, usando x igual a ρ cosseno θ, y igual a ρ seno θ. Vamos lá então. Φ é igual, integral de 0 a 2π, integral de 0 a a. Fiz a substituição, x quadrado mais y quadrado é ρ quadrado, o dA vira ρ de θ. Observando que essa expressão não depende de θ, então ela funciona como uma constante, eu posso trocar essa integral simplesmente por 2π integral de 0 a a de a quadrado menos ρ quadrado, raiz quadrada disso, ρ de ρ. Então agora eu vou me concentrar em resolver essa integral, problema de cálculo 1. Vamos juntos. Então meu objetivo agora é resolver essa equação. Eu reconheço uma substituição algébrica, então vou chamar essa função aqui de u. Para o du vai ser menos 2ρ de ρ, então vai simplificar bastante. Vou escrever aqui para ficar claro. U igual a quadrado menos ρ quadrado, du igual a menos 2ρ de ρ. Então, esse termo aqui, ó, a gente reconhece aqui. Vou substituir tudo agora. Eu não substituí os limites de propósito porque eu quero comentar. Aqui eu tenho raiz quadrada de u, onde tinha ρ de ρ, eu coloquei menos du sobre 2. E nos limites, o que eu tenho que prestar atenção? Quando o ρ vale 0, o u vale a quadrado. E quando o ρ vale a, o u vale 0. Para simplificar, eu vou inverter esses limites, cancelar com esse sinal. Esse 2 cancela com esse 2. Troquei raiz quadrada de u por 1 ao meio, que é como a gente é mais familiarizado. Agora com o quadro limpo, vamos seguir essa integração. A integral de u ao meio é 1 na 3 meios dividido por 3 meios. E a gente vai avaliar em a quadrado e 0. Em 0 é 0, então a gente só precisa trocar por a quadrado. O quadrado cancela com esse dividido por 2, fica o cubo. E temos 2/3 de π ao cubo, o que é o fluxo só no hemisfério superior. Como a gente quer em toda a esfera, a gente vai multiplicar por 2. Para diferenciar, vou chamar aqui de φ total, porque eu acabei usando φ para o hemisfério, então é 4π ao cubo sobre 3. O que vem a ser justamente o volume da esfera. Será que uma coisa tem relação com a outra ou é pura coincidência? Vamos ver. Agora vamos calcular pelo teorema da divergência. O fluxo, então, numa superfície fechada, vou chamar de fluxo total para manter a convenção com a anterior, vai ser a integral no volume do divergente de f dv. Sempre lembrando que o teorema da divergência, dessa forma, vai nos produzir o fluxo orientado para fora. Se a gente quisesse o fluxo orientado para dentro, seria a integral do menos divergente, ou menos a integral do divergente. O campo era zk, cujo divergente é 1. A integral de 1 num volume é o próprio volume. O volume da esfera é 4/3 de π ao cubo. Então não era coincidência que a gente tinha encontrado o volume da esfera. É exatamente isso que tem que acontecer pelo teorema da divergência. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.